CPMG Sentido, CPMG Descansar. Hoje estamos aqui para mais uma vídeo correção das atividades do 8º ano, a terceira lista de atividades no regime não presencial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe para que essa aula atinja o maior número de alunos possíveis. E faço um desafio para vocês, se esse vídeo não bater 50 likes hoje, eu vou contar uma piada sem graça, daquela que todo professor de matemática tem direito a contar, hein? Conto com a ajuda de vocês para que eu não pague esse mico. E para a aula de hoje, o que iremos estudar? Ora, vamos estudar frações, ou seja, a parte sobre o todo. Fazemos numerador sobre denominador, frações equivalentes e simplificá-las. Nada além disso. Olha só o que a questão número 1 diz. Um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração total de pessoas o número de homens representa. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. Este exercício quer que a gente encontre a fração irredutível referente aos homens e mulheres desse grupo. Então eu devo fazer a parte sobre o todo, ou seja, fazer homens dividido pelo total de pessoas e mulheres dividido pelo total de pessoas. E assim encontrar a fração irredutível de cada um. Vamos para o exemplo das mulheres, pois eu sou cavalheiro, né? Então, como eu sei que existem 8 mulheres e o total de pessoas são 12, eu posso escrever ela como sendo parte sobre o todo, ou seja, 8 sobre 12. Esta não é a fração irredutível. Eu devo simplificá-la para tornar o resultado mais simples possível. Dessa forma vai ficar. Se eu dividir 8 por 4 e 12 por 4, eu terei 2 terços. Esta, portanto, é a fração irredutível que informa para mim o total de mulheres em relação ao todo. Ou seja, de cada 3 pessoas nessa sala, 2 são mulheres. Para os homens, eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Veja só. Agora, em vez de usar a parte como sendo 8, eu vou utilizar a parte como sendo 4, que significa o total de homens do grupo. 4 sobre 12 não é a fração irredutível. Eu ainda posso simplificar. Vamos fazer isso então. Se eu dividir 4 por 4, o resultado é 1. 12 dividido por 4, o resultado é 3. Desta forma, a cada 3 pessoas, uma é homem. Se eu somar as duas frações, ou seja, 2 terços com 1 terço, eu terei 3 terços, o que significa o todo, no caso, 12. Essa, portanto, foi a correção da questão número 1. Já na questão 2, ele quer que você calcule a fração de um número específico. Como no caso da letra A, você deve calcular 1 terço de 42. Então você deve fazer a multiplicação de 1 terço por 42, ou seja, 1 terço vezes 42. Agora você vai multiplicar o numerador pelo número, ou seja, 1 vezes 42 dá como resultado 42. E vai dividir por 3. 42 dividido por 3 dá como resultado 14. E assim para todas as questões. Vamos para a letra B. Vou escrever 1/8 vezes 92. Vou multiplicar 1 vezes 92, que o resultado vai dar 92, e vou dividir por 8. 92 dividido por 8 resulta em 11,5. Já a letra C, eu tenho 4 quintos de 65. Então, eu irei multiplicar 4 quintos vezes 65. Dessa forma, multiplico 4 vezes 65, o resultado dá 260, e divido pelo denominador, que no caso é 5. 260 dividido por 5 resulta em 52. Este, portanto, é o resultado da fração 4 quintos de 65. Vamos agora para a letra D. Ela nos informa o seguinte: 9 sétimos de 63. Ou seja, eu devo multiplicar 9 sétimos por 63.
9 vezes 63 dá como resultado 567. E divido por 7. Se você fizer a divisão na sua calculadora, vai obter o resultado de 81. Portanto, a fração equivalente a 9 sétimos de 63 dá como resultado 81. Essa, portanto, foi a correção da questão de número 2, aplicação do conceito de fração. Para fazermos a correção da questão de número 3, vamos fazer antes a leitura atenta do exercício. 104 alunos de um curso são destros. Se 1/9 dos alunos são canhotos, quantos estudantes tem o curso? Diante da leitura do enunciado, eu posso concluir que eu não sei o total de alunos que tem nessa sala. Por isso, eu chamei essa variável de x. Já os alunos canhotos, ele diz que corresponde a uma fração de 1/9. Ou seja, 1/9 do total de alunos, no caso x. Se os alunos canhotos representam 1/9, significa que os alunos destros irão representar em forma de fração um total de 8/9 de x. Dessa forma, se eu somar 1/9 de x mais 8/9 de x, terei 9/9 de x. Portanto, o todo. Outro dado importante que o exercício disse foi que o total de alunos destros corresponde a 104. Desta forma, eu igualo esse número a essa fração 8 sobre 9x. Obtive, portanto, uma equaçãozinha do primeiro grau. Basta agora isolar o valor de x para descobrir seu resultado. Este processo pode ser resolvido de diversas formas. O que eu utilizo é colocar 1 debaixo do 104 e multiplicar cruzado. Dessa forma, resulta em 8x vezes 1 dá como resultado 8x. 9 vezes 104 dá como resultado 936. Assim, devo pensar que número que eu multiplico por 8, que o resultado é 936. Ou seja, eu pego e divido 936 por 8. O meu resultado dá 117. Portanto, este é o total de alunos da sala. 117. Onde 104 alunos são destros e 13 alunos são canhotos. Questãozinha fácil, aplicação dos conceitos de fração. Para a questão 4, o exercício quer que a gente calcule duas frações equivalentes para cada uma das alternativas A, B e C. Uma fração equivalente é aquela fração que possui o mesmo resultado da fração original. Qual é a técnica que irei utilizar aqui? Eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número e assim criar uma nova fração. Veja o que acontece na letra A. 1/3, eu irei multiplicar o numerador e o denominador por 2. Resultando em 2 sextos. Ou seja, 2 sextos é uma fração equivalente a 1/3. Para o segundo caso, eu posso utilizar outro número, por exemplo, o 5. Então vai ficar 1/3 e vou multiplicar o numerador e o denominador por 5. Então vai ficar 1 vezes 5 e 3 vezes 5. 1 vezes 5 dá 5. 3 vezes 5 dá como resultado 15. Portanto, essas duas frações são equivalentes a 1/3. O mesmo raciocínio eu vou utilizar na letra B e na letra C. Você pode escolher os números que você quiser, desde que você multiplique tanto em cima quanto embaixo, ou seja, pelo numerador quanto pelo denominador. Eu vou utilizar o 2 e o 5 para resolver todas as letras, A, B e C. Então, 2 quintos. Vou multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, resultando em 4 sobre 10. 4 sobre 10 é equivalente a 2 quintos. Por fim, 2 quintos. Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 5. 2 vezes 5 dá 10. 5 vezes 5, 25. Então, 10 sobre 25 avos e 4 sobre 10 dá como resultado 2 quintos, ou seja, eles são equivalentes. Já na letra C, eu vou fazer o seguinte, 5 quartos e vou multiplicar por 2.
5 vezes 2 dá como resultado 10. 4 vezes 2 dá como resultado 8. Então, 10 sobre 8 é equivalente a 5 quartos. E por fim, eu vou fazer 5 quartos e vou multiplicar por 5. Resultando em 25 sobre 20 avos. Portanto, 25 sobre 20 avos e 10 sobre 8 é equivalente a 5 quartos. Essa, portanto, é a correção da questão de número 4 e já introduzimos um novo conteúdo, frações equivalentes. Já na questão 5, ela quer que a gente escreva as frações de forma mais simplificada possível. Ou seja, é fazer o procedimento inverso ao que fizemos na questão de número 4. Para isso, eu devo achar um número que simplifique tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Vamos fazer a letra A. 6 sobre 12 avos. Então, eu devo achar um número que divide tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Eu posso agilizar essa conta dividindo o numerador por 6 e o denominador por 6. 6 dividido por 6 dá como resultado 1. 12 dividido por 6 dá como resultado 2. Então, a forma mais simples possível de 6 sobre 12 avos é 1 meio. Já na letra B, eu tenho 15 sobre 25 avos. Eu tenho que achar um múltiplo tanto de 15 quanto de 25. Esse múltiplo é o próprio 5. Então, vou dividir o 5 tanto no numerador quanto no denominador. Ou seja, 15 dividido por 5 dá como resultado 3. 25 dividido por 5 dá como resultado 5. Agora eu devo pensar, tem algum número que eu divido ao mesmo tempo, tanto 3 quanto 5? A resposta, meu aluno, é negativo. Não existe nenhum número divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, esta é a forma mais simples possível da fração 15 sobre 25 avos, ou seja, 3 quintos. Já na letra C, eu tenho 4 sobre 24 avos. Devo pensar em um número que divide tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Caso você não seja tão familiarizado com a tabuada, a gente vai fazer por partes essa. Eu vou dividir o 4 e o 24 por 2, pois estes são números pares. 24 dividido por 2, o resultado dá 2. 24 dividido por 2, o resultado dá 12. Você deve se pensar, essa fração é a forma mais simples possível? Olhando para ela, eu percebo que não, pois os dois números são pares, então eu ainda consigo dividir por 2. Então, vou dividir por 2, vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá como resultado 1. 12 dividido por 2 dá como resultado 6. Ou seja, a forma mais simples possível de 4 sobre 24 avos é 1/6. Já na letra D, eu tenho 35 sobre 14 avos. Devo pensar em alguma tabuada que tenha tanto o 35 quanto o 14 nela. Essa tabuada é a conhecida tabuada do 7. Então, vou dividir tanto 35 como 14 por 7. 35 dividido por 7 dá como resultado o nome do nosso canal, 5. 14 dividido por 7 dá como resultado 2. A pergunta que você tem que fazer é, dá para simplificar mais ainda? Tem algum divisor simultâneo tanto de 5 quanto de 2? A resposta é negativa e, portanto, finalizamos a questão. O segredo dessa questão foi encontrarmos os múltiplos simultâneos tanto do numerador quanto do denominador, para fim de simplificá-lo. Para finalizarmos essa lista e partirmos para outra, vamos fazer a leitura do enunciado da questão. Roberto e Mariana juntaram dinheiro para comprar um videogame. Roberto pagou 5/8 do preço e Mariana contribuiu com 45. Quanto custou o videogame? Como eu não sei o preço do videogame, eu vou atribuir o nome a essa variável como sendo x. Então, o preço do videogame será x. Eu sei que Roberto pagou 5/8 do videogame, ou seja, 5/8 de x. Se ele pagou 5/8, falta para Mariana pagar 3/8. Então, Mariana contribuirá com 3/8 de x.
Nisso, o exercício diz que Mariana contribuiu com R$ 45. Então, 3/8 de x deve valer 45. Como eu tenho uma fração do lado esquerdo, eu devo colocar 1 debaixo do 45 e multiplicar cruzado. 3x vezes 1 dá 3x. 8 vezes 45 dá como resultado 360. Então eu devo fazer a pergunta: que número eu multiplico por 3 que o resultado dá 360? Para isso eu tenho que fazer a divisão de 360 por 3. E 360 dividido por 3 dá como resultado 120. Desta forma, o preço do videogame custou R$ 120. Esta foi a correção da lista de atividades número 3 para os alunos do 8º ano. Se você gostou, compartilhe para que essa informação consiga chegar ao maior número de pessoas. Conto com vocês na próxima.